continuar. E eu vou falar hoje, eu vou reagir hoje a um vídeo de um cara chamado Thiago Toguro. Para quem não conhece, ele é do mundo fitness, né? Ele, desde 2015, parece que ele faz vídeos para esse mundo fitness, no mundo da educação física, da musculação. E ele é o idealizador e criador do reality show daquela Mansão do Maromba. Se você não conhece e gosta desse mundo, eu recomendo, porque é muito legal, eu adoro também. Eu assisto muito o Renato Cariani, o Balestrin. Então eu gosto de estar por dentro aí do mundo dos marombas, né? Faço academia de vez em quando, né? Quando dá tempo, enfim. Mas vamos pro vídeo. Ai, meu Deus. Famoso me procurar, ele tava. Eu não vou falar o nome, mas veio um famoso me procurar, ele tava muito lá embaixo. E aí eu fiz um belo de um pacto. E daqui a pouco ele tava estourado aí, comprou vários imóveis. Gente, seguinte, se isso é verdade ou se isso é mentira, a gente vai focar no sonho. Independente se teve pacto ou não. Claro que isso influencia, pode influenciar, sim, depende da pessoa. Mas a gente vai falar dos símbolos do sonho que ele teve, tá? Ele falou, depois eu te pago, tá, mãe? Eu falei, tá bom. E foi dando, eu tô vendo só que o cara ganhando milhões, Dani. Apartamento em Moema, cobertura, botando fábrica de sei o quê. Ó, é o seguinte, ele é rico já há bastante tempo, né? Porque ele tá nesse mundo dos influencers, então, teoricamente, ele trabalha bastante. Ele tem, né, os negócios dele, se tornou empresário. Por isso, ele tem bastante dinheiro. A gente também não pode desconsiderar o esforço da pessoa para ganhar dinheiro, né? Nem tudo é espiritual, minha filha. Deixa eu fechar aqui, gente, porque tá... Olha lá. E aí, daqui a pouco, minha pombogira chegou e falou assim, ah, é? Ele não vai te pagar, não? Não, mãe, não vai me pagar, eu não vou cobrar. Já cobrei. Você não cobra. Já cobrei 2 vezes. E também não faço nada, mas ela me cobra. Ela foi lá à noite, entrou dentro do sonho do homem, né? E mostrou tudo que foi feito, as cabeças de bode. E esse homem foi pra mídia e falou dos sonhos. Essa noite eu tive... Cabeças de bode. Olha, eu vou falar pra vocês. Eu já sonhei com um crânio de bode e nem por isso eu fiz pacto. Eu nunca fiz pacto com nenhuma entidade, não conheço esse mundo. Mas eu já sonhei com cabeça de bode, já sonhei com bruxa, já sonhei com demônio, já sonhei com sapo. Isso tudo, gente, são símbolos do inconsciente coletivo. Existe uma teia cósmica chamada inconsciente coletivo. Jung já falava disso. Quando esses símbolos vêm para os nossos sonhos, nós pegamos esses símbolos do inconsciente coletivo de gerações e gerações passadas. Isso pode ter a ver também com ancestralidade. Às vezes, no seu campo ancestral, né, na sua família ancestral, alguém teve contato com esse tipo de simbologia e a gente capta isso, tá? Isso está dentro do nosso DNA, isso está dentro da nossa psique. E acaba entrando nos nossos sonhos, às vezes para querer alertar a gente de alguma situação que nós estamos passando, para querer acordar a gente, porque às vezes a gente está com algum problema físico na hora de dormir, o nosso cérebro coloca um símbolo pesado para a gente acordar, para poder, por exemplo, tirar o braço que estava embaixo, que estava formigando. Acontece. Um sonho com uma pombogira, uma mulher, ela me mostrava vários rituais com cabeça de bode. Que era o que você fez pra ele chegar onde chegou. E ela veio e falou assim, filha, eu já cobrei a ele, você não precisa cobrar, você só vai ver. E eu tô vendo que, pelos sinais aí, a pessoa tá caindo. Queria compartilhar para vocês o pesadelo que eu tive, Félix. Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito, que estudo muito, sou muito focado na minha vida real. Mas hoje eu tive um pesadelo que tá fazendo com que eu pare, pense e reflita muita coisa sobre a minha vida. Dentro do sonho, uma menina falou assim, ó, olha o que eu fiz para você. A hora que ela falou. Olha só, ele falou o seguinte, uma menina entrou no sonho dele e disse, olha o que eu fiz para você. Uma entidade pode entrar no sonho de uma pessoa? Depende. É o que eu falo, gente. O mundo espiritual, o mundo onírico, ele não é um mundo exato. Ele não tem, né? Ele é um mundo abstrato. Ele depende de vários fatores. Se você for dormir brigado com alguém, se você for dormir bêbado, com o campo áurico aberto, né? Não faz oração, não tem costume de fazer oração, não tem uma ligação com o divino, óbvio que você vai ter aí uma porta aberta para alguma entidade poder fazer alguma coisa no sentido de te assustar, né? De mostrar para você que isso existe, entendeu?
Mas, de forma genérica, né, de modo geral, todos nós temos um protetor na hora de dormir. Nós temos um guia espiritual que acompanha a nossa alma. Porque quando a gente dorme, o nosso corpo ele sai, nosso corpo, desculpa, a nossa alma ela sai do corpo físico e com isso a gente tem um guia que nos acompanha, nos protege. Então, o que pode ter acontecido nesse sonho, na verdade, ele pegou a simbologia do inconsciente coletivo. Uma menina pode ser ali uma questão da energia feminina dentro dele. Nós temos duas energias dentro de nós, né? O ânima e o ânimos, o feminino e o masculino. Às vezes a energia feminina dele está gritando, fala, olha para mim, né? Você está realizando muito, você está tendo muita ação, agora você precisa parar, né? E parar de semear e deixar o plantio crescer, né? A criação, né? Pode ser muito sobre isso também. Eu falo isso, foi uma cena no meu quarto, em Moema, na minha cobertura que eu comprei, ensanguentado, cabeça de cabra, e uma entidade, mano... Olha só, cabeça de cabra, o bode ou a cabra, né? Eles têm uma simbologia também muito forte, tem dois lados, tá? Antes da era da Idade Média, né, a simbologia da cabra e do bode era muito mais assim focado na prosperidade, na transformação, fechamento e abertura de ciclos, riquezas, abundância, né? Então o bode em si ele tem uma simbologia positiva muito forte, tá? Quando a gente fala da cabeça, né, a gente fala do poder mental, né, do poder mental que nós temos para materializar as coisas, para manifestar as coisas na nossa vida, tá? Quando veio a Idade Média, a gente começou a demonizar o bode, né? Porque o bode, ele tem a simbologia da bruxa, assim como o gato preto, o morcego. Então, se tornaram criaturas das sombras, entre aspas, porque animais, no meu ponto de vista, os animais, eles não são das sombras, né? São criações de Deus, são criaturas divinas. Então, elas têm muito a acrescentar para nós. Então, isso dentro de um sonho, ele tem um potencial muito forte, né, ali da energia feminina, gritando, falando, não, chacoalhando ele, e a transformação, o bode trazendo a transformação, algo transformador na sua vida. Não necessariamente que isso venha de um pacto. Muito sinistro, eu tô me arrepiando, velho. Pulando, gritando e... Olha, mano, tô me arrepiando, Francis. E eu não sei o que eu faço, porque eu sou uma pessoa que... O meu espírito espiritual acredito que é legal, porque eu sou uma pessoa do bem, sou uma pessoa que busca Deus, sou uma pessoa que, apesar de todos os pesares de não ir na igreja, eu sou muito crente, sou muito fiel a Ele, temente. Só que tô com medo, real, desse pesadelo. Tô com medo, eu não sei o que eu faço. Tô com medo. Queria compartilhar para vocês. Essa mensagem aqui vai para todas as pessoas que me acompanham, todas as pessoas que acompanharam minha trajetória, todas as pessoas que estão no meu canal desde 2000 e lá quanto, que conhecem a história da minha mãe, que conhecem a história da minha vida. Se tem uma coisa que eu nunca faria, né, é procurar uma entidade, seja ela qual for, para buscar o sucesso. E nem acredito que exista algo que traga o sucesso de uma maneira... Tá aí o ponto-chave, ele não acredita. Então, se ele já não acredita, já não tem abertura para esse tipo de situação espiritual acontecer na vida dele, né? Uma entidade fazer isso. Acontece de espíritos zombeteiros entrarem em ação nos nossos sonhos, mas é o que eu disse para vocês, se você está protegido, se você tem a sua aura protegida, se você temente a Deus, entre aspas, que eu digo, se você tem a sua fé enraizada no divino, né, se você pratica coisas boas, se você tem uma energia fluídica alta, essas entidades elas não têm capacidade de atingir você, nem em sonho, nem em vida física, em nenhum momento, tá? É o que eu disse para vocês, a gente, os nossos sonhos, eles trabalham na nossa mente, ela se comunica através de símbolos. Eles podem ser símbolos negativos ou símbolos positivos, mas isso não quer dizer que aquilo que está sendo mostrado para você é algo negativo, tá? Então, o pesadelo ele não pode ser encarado como algo negativo. É um alerta, é uma mensagem, é uma visão. A mediunidade no momento do nosso sono, ela se aflora. Então, a gente não precisa ter medo. A gente pode sim interpretar os sinais e os símbolos. Qual é o padrão da sua vida, né? Como é que você vive a sua vida
E o que esses símbolos podem se encaixar neste padrão? Vamos ver. Lúdica, que as pessoas assistem filmes, veem histórias e acreditam em alguns folclores da vida, né? Folclore que eu digo... Deixa eu ver, o que é folclore? Peraí, o que é folclore? Folclore é basicamente o conjunto de tradições, lendas, histórias, Resumindo, o folclore são histórias contadas que ficam no inconsciente coletivo. Por exemplo, o que está dentro do inconsciente coletivo que faz parte do nosso folclore? O Saci Pererê, a Sereiara, o Boitatá. Essas histórias, né, esses símbolos, eles se tornam arquétipos. O arquétipo da sereia. E tudo isso vai sendo configurado nos nossos sonhos, entendeu? músicas que são passados de geração em geração dentro de uma cultura. Então, uma coisa que eu posso dizer, Toguro, não precisa se preocupar com nada disso, não vai, o demônio não vai puxar seu pé à noite na cama, você não vai ser levado pro inferno, fica tranquilo, cara. Isso foi só um alerta, um sonho. O que você tem que fazer é tentar buscar o significado desses símbolos. Quando vocês sonham, gente, no momento que vocês... Eu sei que a gente tem uma vida corrida, mas hoje a gente tem o gravador no celular para isso. Grava o seu sonho no seu celular ali e depois tenta pesquisar ali uns 15 minutinhos que você tem de folga, pesquisa os símbolos. Tá? Eu acho que isso é importante para ter até uma base para o seu autoconhecimento. Isso faz parte de autoconhecimento, cara. Vocês entenderam? Então isso é o inconsciente coletivo, ou seja, ele pegou símbolos do inconsciente coletivo. Porém, nós temos também o inconsciente particular, ou seja, símbolos que somente a nós remete significado. O que para um tem um significado X, para outro vai ter significado Y. Então, nós temos esses dois lados. Folclore, Felas. Cuidado no folclore que vocês acreditam aí e buscam. Tem pessoas que perdem o amor, que perdem a pessoa que ama, sabe? Que perdem mais ou menos isso, ou que querem buscar o amor. Já viu isso? Já viu pessoas que querem buscar o amor ou que perderam o amor? Pessoas que querem riqueza. Isso traz uma cegueira, né? E a pessoa não entende que existe um plano real. Isso é minha visão, tá? Minha visão de ser humano, de tudo que eu aprendi até hoje de um cara de 35 anos. Eu não acredito que um fator externo possa trazer o amor de volta, né? Trazer dinheiro de alguma maneira ali. Quando você movimenta uma energia, a energia ela está em todos os lugares. Ela está tanto no seu campo interno quanto no seu campo externo. Nós temos este poder, nós temos esse potencial de manifestar energias externas também através do pensamento. Que é aquela questão, por exemplo, eu pensei numa pessoa e essa pessoa ao mesmo tempo pensou em mim. Então nós tivemos uma ligação de pensamento em tempo real. Nós movimentamos energias internas e externas, entendeu? Então, esse é meu ponto de vista a respeito de energia, tá? A energia, ela é emanada em todos os lugares. Não existe um local sem energia. Assim, pelo menos no nosso campo físico e onírico. O onirismo também traz a questão de energia. Nós precisamos de energia para sonhar. Os sonhos, eles se manifestam no nosso inconsciente através da energia. Matar uma cabra, um galo, um gato, fazer uma oferenda e vou conseguir o que eu quero. Eu não acredito nisso, mas respeito quem acredita. E eu acredito muito em energia, acredito sim, de um determinado momento de energia, tudo que você exala para o mundo traz. Olha só o que eu acabei de falar, ele já tá falando aí, eu tô falando para vocês, eu tô assistindo em tempo real com vocês aqui, eu não tinha assistido esse vídeo completamente. É exatamente isso que eu tô falando. Então, vocês percebem que ele é um cara entendido. Ele é um cara que não é bobo, não, né? E esse fato de não acreditar, né, que você mata... Porque essa questão de matar animal em ritual é um princípio, isso veio do princípio da humanidade, é primitivo. Ou seja, a humanidade, ela evoluiu até um certo ponto de que não precisar mais fazer esse tipo de ato para poder conquistar, porque assim, a gente percebeu que a gente pode se emancipar do divino no sentido de, se eu fizer isso para Deus, Deus vai fazer isso para mim. Esse sistema de trocas não é viável na espiritualidade.
Tá? Você é um ser interdependente. Então, você consegue, através dessa interdependência, buscar o seu próprio sustento. É para você. Então, quando você busca uma entidade, quando você busca uma religião, quando você busca uma energia, uma magia, um encanto, uma bruxa, uma benzendeira, maléfica, né? Você acaba atraindo para você o que você quer. Né? Então tenha muito cuidado quando você procura entidades, até mesmo quando você procura Deus. Faz cuidado. Procura Deus com o coração limpo, porque Ele já sabe do teu coração, já sabe da tua fé. Ele já sabe o que tu quer. Então, muito cuidado quando você... É isso que eu estava falando para vocês, o sistema de barganha. Ah, se eu fizer isso para Deus, se eu matar um passarinho, sabe, para uma entidade que seja, Paulo, se eu fizer isso para Deus, Deus vai me retribuir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses desejos, né? São desejos materialistas. Você fecha o olho e pede algo, né? Que muitas vezes pode voltar contra você. Não digo Deus, tá? Calma. Mas cada um tem uma crença, cada um tem uma fé. E eu tô aqui para me explicar porque deu uma repercussão muito grande. Primeiramente, eu não conheço a sua mulher. Fui pesquisar no Insta essa mulher. Eu tinha mandado uma mensagem no TikTok para ela. Possivelmente ela tava fazendo live. Eu mandei um oi lá, bababá. Mandei alguma coisa lá. Nada além disso. Não conheço a sua mulher. Não acompanho Candomblé. Não acompanho Candomblé, Umbanda. Também não acompanho Quimbanda, que são... E assim, eu respeito todas essas religiões, tá, gente? A gente tem que respeitar. Cada um sabe aonde está pisando, cada um conhece o seu nicho e a gente tem que respeitar. Frutos, né? E tem tem como algumas entidades a pombageira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente julga as pessoas, né? Fala, chat, tá aí? Vou contar pro chat que é pombageira. Fala, chat, tá suave? Ele conversa com o chat como se estivesse falando com uma pessoa. Quem não faz isso... Fala, molecote. Tudo tranquilo por aqui, sim. Qualquer coisa... Ele vai perguntar o que é pombagira. Pombagira é uma entidade, é uma falange. Na verdade, são vários espíritos, né? Assim como tem o preto velho, como tem tem várias entidades. São várias entidades. No espiritismo, no kardecismo, que eu sou kardecista, né? Também existe isso, né? Que é o André Luiz, é o Dr. Bezerra de Menezes. A gente não está falando de um espírito, né? A gente está falando de um grupo de entidades que representam aquele espírito. É como se aquele espírito fosse o líder, e aí um espírito X fizesse parte daquela liderança, e ele chegasse representando o Dr. Bezerra de Menezes. É a mesma coisa com Pombogira, os Exus, enfim. Essas entidades, elas são consideradas entidades neutras, né? Elas vão de acordo com a sua... E isso o que no espiritismo fala, né? Não digo no espiritismo, mas nos estudos espiritualistas, essas entidades também podem ser chamadas de guias cegos. Por quê? Eles querem que você seja... Eles não querem o seu mal, mas ao mesmo tempo, eles agem de acordo com o seu ego. Então, por exemplo, eu sou apaixonada por aquele cara, eu preciso dele na minha vida, porque isso vai me fazer feliz. Se isso vai te fazer feliz para aquela entidade, aquilo vai preencher o seu ego, então ela vai te ajudar de alguma forma. Então, eles focam ainda na linha do ego. Por isso que não são nem bons, nem maus, tá? Ou podemos dizer que eles são os dois. Eles são bons e são ruins. Nós somos os dois, gente. Eles eram seres humanos encarnados que agora no momento espiritual, né, entre vidas, eles estão no mesmo alinhamento de como é que eu posso dizer, de evolução. Então, eles ainda têm a dualidade dentro deles, assim como nós temos o bom e nós temos o ruim. Então, Falas, a gente tinha uma gíria lá na Mansão Maromba que se chamava pombageira. Peço até desculpas aí para quem crê, para quem acredita, para quem segue e para quem respeita a pombageira. Tinham meninas na mansão que quando tomava álcool, irmão, literalmente, a gente Ele
confundindo ali a pombagira com a questão da sexualidade, né? Eu acho que não é a pombagira que é responsável, né? Responsável entre aspas, que cuida desse lado. Eu não conheço muito essa vertente, tá? Eu não conheço... o meu lado mais é o espiritismo kardecista mesmo, mesa branca. Mas eu acho que a pombagira não... Eu acho que ela não mexe com a questão de sexualidade. Não sei. Colocava como designava quem entrava a pombagira na pessoa. A gente não parou de falar do sonho nesse momento, mas é bom que a gente está falando de simbologia, né? Porque essas entidades, elas são símbolos na nossa vida. Então, é bom a gente ter esse entendimento para que quando a gente tiver um sonho que tenha uma semelhança com isso que a gente está falando, vocês já sabem que é algo que veio do inconsciente coletivo para te mostrar algum caminho. A pessoa mudava a feição, Falas. Não era uma menina, algumas que já passaram por nós. Mudava a feição, mano. É um obsessor. Mudava o jeito. A mina era tranquila. Tomava uma, tomava duas, tava agarrando os caras, velho. Com aquele olhar do tipo. Tipo assim, velho. Falou, mano. No outro dia não se lembrava do que fazia. Não tinha. Nunca fiz isso não, né? Então, Felas, a gente tinha uma gíria, né? A gente tinha essa gíria. Peço até desculpas aí pra quem crê da religião. A gente fez brincadeira com esse tipo de palavreado, né? E até hoje a gente brinca às vezes ali quando o cara bebe. Tem aquele amigo que bebe, pá, e ele muda a feição, mano. O cara fica, né? Então, Felas, eu tô aqui pra justificar. Eu nunca busquei alguma entidade a não ser Deus. E hoje, atualmente, eu só agradeço a Deus, mano. Obrigado, Deus, por tudo que eu tenho. Obrigado, Deus, por quem eu sou. Oro pela minha mãe. Oro pelo Gael, meu filho. Oro pela Nara, mãe do meu filho. Oro pro meu pai, né? Oro pros meus irmãos, filhos do meu pai. Então, minha única ligação religiosa é essa. Minha oração de dia, minha oração de noite. Faz uns 15 anos que eu oro todo dia à noite, cara. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Senhor. Eu não creio em muitas coisas que todo mundo crê. Nem tenho que crer. Acredito que a salvação é única. Cada um tem uma religião. Cada um tem uma fé. Respeito todo mundo, irmão. Você que faz trabalho de umbanda, você que faz trabalho de candomblé, respeito, tranquilo. Tem pessoas más no cristianismo, tem pessoas más no evangelho, padre, alguns, pastores, alguns também, tem essa tendência bem ou mal, assim como no candomblé tem bem ou mal. Porque, gente, vou te falar de Deus é muito lindo, é muito florido, é um jardim de flores, é lindo falar de Deus, de Jesus, né, de esboçar conhecimento, mas cuidado que às vezes o que sai da nossa boca não configura o que está dentro do nosso coração, né? A gente pode disfarçar ali um lobinho que está ali, né, fechadinho, uma pele de cordeiro. Então tem que tomar muito cuidado. Assim como no Umbanda tem bem ou mal. Eu, particularmente, só para finalizar, não acredito que uma mulher vai pegar uma cueca minha, vai fazer um trabalho e eu vou me apaixonar por ela momentaneamente ou eternamente. Eu não acredito. Eu sempre falei, mano, não acredito nisso, vai. Não. Se você não acredita, gente, eu vou falar pra vocês. Se não há essa crença, ai meu Deus, ela fez um trabalho, não pega, tá, gente? Vou te falar, porque a coisa só fica engraçada e legal, maravilhosa, quando a pessoa cai e acredita naquilo, entendeu? Pensa numa pegadinha, tipo a pegadinha do Silvio Santos. Se você tá passando na rua e chega um cara ali querendo pregar uma peça em você, e você percebe que aquilo é uma pegadinha, que aquilo não é real, que não é verdade, que você não acredita, perdeu a graça. Pra que ele vai continuar ali fazendo zombaria? Ele vai parar e vai pra próxima ali, ó, né? Você não tem graça. Então, é a mesma coisa a questão de trabalho, né? Se você não acredita, se você não coloca energia nisso, se a sua energia está focada em outras coisas, então aquilo não vai surtir. Né? A energia ela precisa de um campo de saída e um campo de entrada. Se você deixa a porta fechada, ela não entra. Né?
Então eu sempre justifico também, cara, o cara tá no sucesso, quem vendeu a alma? Quando a minha mãe faleceu, Isso é inveja. algumas pessoas, né, comentam até hoje, né, que minha mãe se foi pro meu sucesso vir, né? Então tem pessoas que julgam isso, que a Anitta vendeu a alma pra isso ou pra aquilo. Cara, não acredito muito, porque se fosse verdade todo mundo tá vendendo a alma aí, irmão. Vai por mim. Tem muitas pessoas que é obcecada pelo dinheiro, obcecado pela fama, obcecado. Mas às vezes o medo não deixa, né? Até porque você mexe com entidades muito pesadas. Tá? Eu já vi sobre isso. Tem uma... É que eu não vou citar nome de religião, nada disso. Mas existem umas vertentes aí que mexem com umas entidades muito primitivas, muito pesadas, que tem uma energia muito forte. E você coloca energia nisso, o negócio vem mesmo. Pelo poder e fariam de tudo para conquistar. Fariam e faz. Desde matar alguém, a jogar veneno para pegar o cargo, a vender a alma. Então, se fosse fácil, tinham vários artistas estourados, tinham vários políticos no reino. Não é assim, cara. Eu acredito muito no plano real. Eu acredito também que Deus, ele é justo e não permitiria que algo espiritual atrapalhasse a vida real do ser humano. Nós somos fragmentos de Deus, vivendo neste mundo todos os tipos de experiência que faz com que Deus, o próprio Deus, evolua, né? Como se nós estivéssemos dentro dele. Então, independente do que você fizer, não é que Deus não permite ou permite. Você está aqui na sua livre e espontânea vontade. Nós temos corresponsabilidade, nós não podemos colocar nas costas de Deus os nossos atos ou os atos de terceiros. E a Terra também, o nosso planeta, é um organismo vivo que também está em constante evolução. Então, esses maremotos, terremotos, vulcões, desastres naturais, também faz parte de um plano de evolução espiritual da própria Terra. Aqui a gente é tudo organismo vivo. Então, Deus não tem responsabilidade nisso. Ele apenas vive as experiências. Tá? Ele é um buscador, ele é um ser observador, tá? Que nos protege. Porque se nós não fôssemos protegidos, nós cairíamos no planeta, nós morreríamos de forma espontânea, né? Então, nosso corpo foi criado para nos proteger. O espírito está protegido aqui dentro. Mas agora, falando do sonho do Toguro, outra coisa que pode vir em mente aqui é a respeito das sombras, tá? Esse sonho que ele teve, um pesadelo, foi um sonho de sombra. O que seria um sonho de sombra? É um sonho que representou um aspecto negativo da psique do Toguro. Uma menina gritando, um monte de cabeça de cabra, sangue, aquilo que assusta, aquilo que constrange, aquilo que afeta negativamente, né? Então, às vezes, esse sonho está representando alguma coisa dentro dele, da própria consciência dele, que tem a ver com sombra. Algum trauma, algum medo, algum defeito que ele quer esconder. Não estou dizendo que ele é, né? Pelo amor de Deus, tá? Aqui a gente está falando de uma forma simbólica, e de que nós somos seres completos. Sendo seres de completude, nós temos o lado bom e o lado ruim. E às vezes a nossa sombra se aflora nos sonhos. Às vezes algo que você tem vergonha de mostrar para as pessoas, porque aquilo pode te constranger, porque aquilo é um defeito que você não admite, vai aparecer no seu próprio sonho, como se fosse um espelho. Então eu tenho uma opinião só para finalizar o vídeo, Falas. Não peça a Deus algo que dependa de você. Né? Então não peça a Deus algo que é você estudar, trabalhar e correr atrás. Então eu tenho 15 anos de carreira. Se eu comprei apartamento em Moema agora, cara, trabalhei 15 anos. Se eu montei uma fábrica agora, são 3 anos correndo atrás do meu drink. Se eu cheguei onde eu tô aqui agora, tem algum motivo. E o único motivo é trabalho, persistência, continuar e acreditar em Deus. Não tenho nada a ver com essa mulher. Sonhei sim com esse sonho, mas foi meses atrás. Possivelmente ela tá falando de outra pessoa, ou possivelmente ela pegou esse vídeo, alguém mandou para ela na época, porque envolve espiritualidade, e como ela grava vídeo de espiritualidade, ela, um dia eu vou falar isso. Pegou esse vídeo meu, fez uma encenação, fez um texto e jogou na internet. Tá tranquilo. Tô aqui falando a única verdade que existe. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje é graças ao meu trabalho. Falas, cuidado.
quando você fala tanto de outras pessoas quanto de mim. Ah, o cara fez pacto com sei lá o quê, sei lá o quê. Eu não acredito. Não duvido. Mas eu respeito. Tamo junto? Fideliza. É nóis. Espero que Então é isso, gente. Olha, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Eu acho que. Deixa eu aumentar aqui minha tela. Eu acho o seguinte, meu ponto de vista, tá? Foi manifestação de sombra, tem nada a ver com entidade, com ritual. Ô, meu amor, vem cá, meu gatinho, né? E tem muito, assim, não vou falar nem que sim, nem que não conheço essa mulher, não conheço o trabalho dessa mulher, mas existem pessoas na internet que se aproveitam, né? Que embalam ali a carreira de outras pessoas para tentar ganhar uma por cima. Não estou dizendo que é o caso dela, mas né, também não vou desconfiar do Toguro. A gente tem que dar o benefício da dúvida para os dois lados. Aqui foi mais assim para falar do sonho mesmo, da representação do sonho. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, react, meu primeiro react. E deixem aí um like. Por favor, deixem like, isso vai fazer o canal crescer. Deixem o like, cada like é um espirrinho que eu vou dar para vocês aqui. Ai, meu Deus. Ai, quase. Esse não foi. Eu tô muito resfriada, gente. Então, por favor, eu mereço like. Eu tô muito resfriada. Tô tomando remédio, tô rouca. E compartilhem, tá bom? Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.